Meu nome é Marina Cosa, eu sou sócia da Tanto Produções, uma empresa de marketing audiovisual focada na produção de conteúdos audiovisuais, trailers, promos, teasers, para campanhas de longas, de séries, de produtos audiovisuais. A Tanto existe há pouco mais de 2 anos já. A gente participou de mais de 50 campanhas de filmes, entre eles Bacurau, A Vida Invisível, O Farol, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, que ainda não foi lançado, Cinderela Pop e muitos outros. Eu era funcionária fixa da Vitrine Filmes, como montadora de trailer, e aí quando a galeria e a Vitrine se separaram, que a galeria foi comprada, e aí viraram duas empresas diferentes, foi um momento que eu abria Tanto, porque o único jeito de continuar trabalhando tanto para a Vitrine como para a galeria, que era um desejo meu, da Silvia Cruz, do Gabriel Burman, o único jeito de eu fazer isso era abrindo uma empresa para prestar serviço para os dois, porque eu não mais poderia ser funcionária fixa, nem de uma, nem de outra, trabalhando para ambos. Então, a Tanto surgiu nesse contexto de sair e abrir uma empresa para continuar trabalhando com esses parceiros, e eu segui essa lógica ali no começo, assim, em 2019, com o lançamento de Bacurau, com o lançamento de Cinderela Pop, mas com o tempo a gente foi conseguindo mais trabalhos de fora, a gente foi conseguindo novos clientes, novos trailers, e a Tanto foi se estabelecendo um pouco mais como empresa, que é uma empresa que está num mercado que é muito pequeno. Existem empresas que fazem isso no Brasil, mas são poucas, e é um serviço que a gente sabe que é difícil, assim, não é um serviço que é comum ter um funcionário fixo fazendo. Os próprios players, como Netflix, Amazon, sempre terceirizam, contratam um fornecedor especializado para fazer peça, porque é um serviço especializado. Fazer trailer, fazer peça, fazer campanha, é um serviço muito específico, que precisa de noções de técnica e narrativas muito específicas para serem executadas, e todo mundo busca esse fornecedor de fora. E agora a gente é mais uma voz para somar no mercado que já é pequeno. A gente vem cada vez mais, ano a ano, ganhando mais clientes, fazendo mais trailers. A gente já tem mais de 50 trailers e campanhas no currículo, diversos tipos de projetos, diversos tipos de materiais. E é um mercado que a gente quer conquistar, ainda mais que a gente vê um caminho para a gente entrar com um pouco mais de força nisso, e um mercado que a gente sente que a própria indústria precisa, assim. Todas as distribuidoras, as produtoras, os players, eles precisam de pessoas que fazem esse tipo de serviço, são especializados nesse tipo de serviço, e aquela coisa da concorrência, de quanto mais tem, é melhor para todo mundo, é melhor para a indústria como um todo. A gente acredita que é um momento bem bacana que a Tanto surge no mercado audiovisual, porque além de ser um mercado pequeno, de terem poucas produtoras que fazem isso, a gente vem também com uma bagagem de mercado muito forte, que pra gente não é só edição, não é só uma peça tecnicamente legal, que claro que é isso, porque também somos técnicos, também somos editores, mas pra gente tem muito de indústria, tem muito de mercado, porque a gente é distribuidor também, a gente veio da distribuição, a gente tem essa visão diferente sobre indústria, a gente acompanha os números, a gente sabe que peças funcionam para cada público, a gente tem um contato muito próximo com as distribuidoras que a gente trabalha, até porque a gente surgiu dentro de uma distribuidora. Então, para a gente, o que eu sinto que é muito o que a gente gosta de fazer, o que eu gosto de fazer, que a Tanto se difere hoje, é isso, é de entregar materiais para as distribuidoras que vem dessa lógica de pessoas como eles, de pessoas que trabalham em distribuidora, de pessoas que têm essa visão de público e de mercado. Então, a gente sente que a gente surge num bom momento, assim, que é um diferencial interessante para dentro dessa prestação de serviços, de peças, de trailers, de teaser. É uma lógica diferente. Além da produtora de trailers de marketing audiovisual que a gente também começou recentemente uma página de Instagram chamada @tantocinema, que veio justamente dessa vontade de comunicar sobre cinema, sobre indústria, sobre mercado, que é um lugar que a gente sente que tem pouco hoje, tanto na educação de cinema,
quanto nas informações. Tem muita gente que trabalha na área, que trabalha na indústria, tem pouco acesso a dados, tem pouco acesso à informação, mas muito para estudante também. Então a gente criou essa página de Instagram, Tanto Cinema, que tem esse objetivo de educar um pouco em relação ao mercado, de trazer um pouco mais de número, de trazer um pouco mais de bilheteria para estudantes de cinema, cinéfilos, interessados, pessoas da indústria, tanto faz o público. Mas isso também vem desse lugar. Então hoje a gente tem esses 2 selos, que é a Tanto Produções, que é essa trailer house, essa empresa de marketing audiovisual, e a gente também tem essa página crescente ainda e bem inicial, que é a Tanto Cinema, que é a nossa vontade de falar de mercado, de falar de indústria, de informar. E acho que as 2 coisas juntas são bem interessantes, assim. A gente falar de mercado e de educação e vender também essas peças para o público que a gente conhece cada vez mais. Então, são esses os selos que a gente trabalha hoje. O processo de fazer um trailer, ou mesmo fazer uma campanha, mas mais focando no trailer, ele varia bastante. A gente trabalha com clientes que às vezes pedem um roteiro da peça inteira, que é uma coisa que eu vejo que era muito comum um pouco antes. Hoje em dia, os clientes, muitas vezes eles estão pedindo a peça direto já, sem um roteiro. Claro, normalmente chega com um briefing, a gente segue esse briefing, mas tem muita liberdade, assim. Até, como eu falei, que a gente começou com vitrine e galeria, até por anos de parceria, por ser uma parceria muito, muito estável, a gente faz os trailers e as peças praticamente com uma conversa muito aberta e com muita liberdade para a gente fazer o que a gente acha melhor para o filme e para o trailer. Sempre com o olhar e supervisão da galeria e da vitrine e de qualquer outro cliente, por exemplo. Mas um diferencial que eu considero que a gente tem nisso a gente tem uma visão de mercado, talvez por trabalhar com distribuição há muito tempo, ou por um interesse próprio mesmo. Uma visão de bilheteria, uma visão de mercado, uma visão de indústria, que faz diferença na hora de fazer uma peça. Que não é apenas edição, não é apenas fazer um trailer bacana, mas é também saber com quem você está falando, o público que você está falando. E com certeza, as distribuidoras passam isso pra gente, elas têm detalhadamente o público delas, mas a gente também traz essa noção, a gente também traz isso dos 50 filmes ou mais que a gente trabalhou. É uma troca muito rica, porque o distribuidor chega com a proposta, com algum briefing, com a ideia, e a gente completa não só com a parte técnica de edição, mas a gente também completa com o conhecimento de mercado que a gente tem dentro da nossa área. Que é de conhecer o público, é de fazer peça para diversos públicos. Bacurau, por exemplo, a gente trabalhava, não era apenas um tipo de peça, a gente trabalhava com uma peça para um público X, uma peça para o público Y, tinham mais de 5 públicos, mas eram peças completamente diferentes entre si. Era uma peça que podia servir para alguém que fosse fã de Avengers e uma peça que servia para alguém que era fã do Festival de Cannes. E ter essa percepção da gente saber o que a gente faz, como funciona, para quem funciona, é uma coisa que ajuda muito e facilita muito o diálogo com os nossos clientes. Porque eu sinto que, por todo o contexto, da Tanto, de onde a gente veio, eles sabem um pouco que a gente tem essa noção de mercado e que a gente está ali para ajudá-los nisso. Então, da nossa parte, assim, o trabalho da Tanto com os clientes é muito aberto, é muito transparente e tem muita liberdade de um jeito que é bom para a gente, pela criação, e que é bom para eles também, porque a gente entende, a gente está falando a mesma língua, assim. Então, acaba sendo um trabalho muito, muito rico e frutífero para os 2 lados. Essa parte de chegar no público pra gente, de chegar em diferentes públicos, é a parte mais rica do nosso trabalho. E é o que a gente mais gosta de fazer dentro de fazer trailers, que, de novo, não é apenas a peça. É a gente falar com diferentes públicos. E isso é uma coisa que a gente tem como objetivo de vida. Eu sempre tive esse objetivo, até porque como eu vim do cinema independente, eu sabia que se eu fizesse um trailer um pouco mais fechado, um pouco mais hermético, mesmo que fosse a linguagem do filme, esse trailer ou esse filme poderia vender pouco. Então sempre foi meu interesse, desde o começo, desde que eu comecei no mercado, fazer materiais o mais abertos possíveis, para chegar no maior número de pessoas possível. E
E foi isso que eu fiz desde a vitrine, só que aí eu comecei a aplicar isso em todos os filmes que eu trabalho, seja independente, seja comercial, porque eu sinto que a distribuição busca muito o seu público, e é isso que tem que ser feito, é completamente razoável, mas dentro desse trabalho de fazer trailer, a gente tem esse interesse de pegar esse outro público, que foi justamente o exemplo de Bacurau ou de outros longas que a gente mirou para mais lados, a gente atirou por um pouco mais de lado, e o próprio Bacurau é um exemplo de como isso funcionou. Então, o filme anterior do Kleber tinha feito 350 mil pessoas, Aquários, e a gente poderia fazer uma coisa voltada para os fãs de Kleber Mendonça Filho, voltado para esse cinema independente que ganha prêmio em Cannes, voltado para um lugar mais politizado, mas a gente queria que fosse maior. Então, na hora de criar as peças, na hora de criar um trailer, a gente foi responsável, por exemplo, pela criação de um trailer comercial do filme, que tem o trailer oficial, e tem um trailer comercial, que ele foi veiculado somente nos cinemas, passou antes das sessões de Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, e era um trailer que era praticamente de um filme de ação. E claro que Bacurau tem ação, mas Bacurau é um filme de arte, é um filme independente brasileiro, que ganhou o prêmio em Cannes, e a gente queria vender essa outra coisa. E depois que o filme lançou, e com toda a nossa campanha, né, uma campanha diária, não é apenas uma peça, não são 2 peças, a gente produziu mais de 70 peças para a campanha inteira de Bacurau, era uma coisa diária. E a gente começou a ver o resultado quando o filme lançou, porque o comum, assim, da distribuição, dos lançamentos, é que quando o filme lança, a gente começa a ver os resultados e os comentários do público daquele filme, de quem gostou daquele filme, de quem já queria ver aquele filme, e a gente começou a receber comentários e pesquisar esses comentários de pessoas que normalmente jamais escolheriam assistir um filme que ganhou um prêmio em Cannes, por exemplo. Pessoas que eram geeks ou nerds ou fã de Avengers estavam indo ver Bacurau e estavam gostando, assim. Mas mesmo dentro do espectro político, porque Bacurau é, sim, um filme bastante politizado, a gente conseguiu pegar pessoas dentro de todo o espectro. A gente pegou as pessoas da esquerda, com certeza, e a gente também pegou pessoas de direita, que, claro, a princípio é uma surpresa pra gente, mas isso porque a gente vendeu o filme. A gente vendeu o filme como filme, a gente vendeu o cinema como cinema, e pra gente é interessante ter todas essas pessoas vendo o filme. É interessante pra gente a gente ter os fãs de cinema independente, mas também é interessante pra gente, e muito interessante, a gente ter fãs de Avengers e fãs de cinema muito comercial assistindo o filme como Bacurau. E isso serve também para outros casos, por exemplo, para filmes mais comerciais, que já tem esse público que é maior, que é mais fácil vender para ele de alguma forma, porque não precisa lutar tanto na campanha. Mas também é interessante pegar para esses filmes comerciais um público que tem um preconceito com isso. Então, isso é uma coisa que a gente também desenvolve na campanha, enquanto para filmes independentes a gente tenta fazer peças mais comerciais possível, que elas saiam de uma linguagem muito fechada e hermética, porque a gente quer conquistar público para o filme. É só isso que a gente quer. A gente quer que a pessoa pague o ingresso, que a pessoa entre na sessão. Depois disso, espero que ela goste do filme, mas a nossa função é essa, é levar a pessoa ao cinema. E no cinema comercial também. Claro que todas as principais peças vão ser super voltadas para o público e vão ser mais comerciais possíveis, mas mesmo dentro disso a gente gosta de trazer coisas diferentes. Que não é só fazer o trailer óbvio ou as peças óbvias. A gente gosta de pensar o que não costumam fazer aqui, o que pode ser diferente trazer para esse projeto. Acho que o cenário do mercado audiovisual brasileiro hoje está no pior momento, talvez, da história, com a pandemia, somando a pandemia. Se fosse só pelo governo, já estaria num momento muito complicado, com tudo congelado, sem recursos públicos liberados, com a Ancine travada, com a gestão do jeito que está. Mas, somado à pandemia, coloca a gente num lugar muito difícil, com cinemas fechando e a gente vendo no mundo inteiro. Os cinemas estão voltando a abrir alguns, as pessoas estão começando a voltar. Tudo bem, chegou uma segunda/terceira onda um pouco mais forte pelo mundo, mas tem muitos lugares que já conquistaram 50%, 60%, 70%, 80% do público que tinha antes da pandemia nos cinemas. E a gente não consegue nem sair
dos 10%. A gente não está conseguindo levar ninguém ao cinema por causa da situação da pandemia. Então, uma coisa leva a outra, e nesse cenário atual, diferente do resto do mundo, que pode ir se adaptando e que estão se adaptando com as plataformas e com os cinemas conjuntamente, porque é um cenário novo para todo mundo, mas aqui no Brasil está sendo um pouco mais radical, porque a gente está sem dinheiro para produzir, a gente está sem dinheiro para distribuir, a gente não tem como distribuir em sala de cinema, então a gente tem que ser muito criativo e achar saídas para isso. E é isso, essas saídas que eu acho que grande parte do ano passado o mercado, de certa forma, esperou as coisas melhorarem, e a gente já está há um ano nessa situação, e as coisas pioraram, e a gente não sabe quando vão melhorar. Então, acho que é muito mais, hoje em dia, uma questão de ser criativo e achar uma solução para isso hoje, e não é para o futuro, é entender o que está acontecendo agora. E mesmo que a gente esteja no momento mais difícil da história, provavelmente, o cinema sempre, e vai a todas as formas de arte, mas o cinema sempre foi muito adaptável. A gente sempre conseguiu passar pelas novidades que surgiram, a TV, o DVD, as locadoras, etc. E acho que é mais uma novidade que a gente vai conseguir passar, que não é nem só as plataformas, os streamings, mas essa nova lógica de consumo que veio da pandemia, que as pessoas estão muito acostumadas já a assistir coisa nos players, nas plataformas, então esquecendo do cinema, ninguém sabe se elas vão querer voltar ao cinema ou não, mas é questão de pegar isso e se adaptar. E se a gente tiver que caminhar mais para as plataformas e o cinema virar quase que um luxo, é saber lidar com isso também e é entender como se colocar nesse mercado de forma que a gente não deixe de produzir por causa disso. Mas aí são novos modelos de negócio, são novos tipos de empresa. Por exemplo, agregadoras estão ficando cada vez maiores num mundo sem cinema, não sem cinema, que eu acho que isso nunca vai acontecer. Mas se o cinema realmente virar um luxo e as plataformas e o video on demand tiver em primeiro lugar, para as distribuidoras fica um pouco mais difícil. Tem outras empresas que estão pegando um pedaço do mercado que não existia antes, que não tinha por que existir. Então, para mim, é uma grande questão de se adaptar ao momento, mas de estar pensando nisso todos os dias, porque a mudança está acontecendo todos os dias e a gente já se adaptou 50 vezes antes na história, a gente consegue se adaptar hoje de novo. Eu sinto que a sala de cinema é uma coisa que nunca vai morrer, do mesmo jeito que não morreu antes, com tantas novidades, eu não acho que agora que vai morrer, mas é uma questão também da gente entender quais conteúdos são para cada lugar, porque eu acho que, olhando para o futuro, é esse pensamento que tem que ter. Talvez tivessem filmes que antes faria todo sentido ver numa sala de cinema, que agora as pessoas vão querer ver esse filme na casa delas. E talvez seja uma mudança bastante forte, que esse tipo de filme não tenha mais um público de cinema, mas ainda vai ter seu público, ainda que seja em casa, mas o cinema vai ter um público, e a questão é de entender que conteúdo. Então, eu acho que precisa ter essa mudança de cabeça em relação ao que produzir para onde. Que antes a cabeça era, vamos fazer um filme e ele vai para cinema. Tudo bem, nos últimos 5, 10 anos essa mentalidade já estava mudando, mas no macro era isso, filmes vão para cinema. Então, agora entender que filme vai para cinema, que filme vai para plataforma, que filme faz sentido estar nos dois lugares, mas é uma coisa que tem que vir de antes. E não é ter estabelecido que o filme vai ser feito para ir exclusivamente para o cinema, que é uma coisa que dói muito em todo mundo, eu acho, e dói muito nos diretores, nos produtores, nos distribuidores, mas é entender que talvez nesse momento novo, o jeito de salvar os filmes, de salvar o conteúdo, seja entender o lugar deles, seja entender a plataforma deles. Talvez não seja a melhor coisa mais ir para uma sala de cinema, talvez seja a melhor coisa para alguns filmes ir para uma plataforma, ir para o VOD. E eu acho que o futuro do cinema tá nessa inteligência de saber que conteúdos vão ser criados para cada público e para cada plataforma. Claro que eu espero que o cinema siga grande e que seja possível ter conteúdos dos mais diferenciados nas salas de cinema, mas se as coisas em relação à pandemia melhorarem e essa diferença de público ser sentida bastante em alguns tipos de filmes, aí acho que é o momento de reavaliar o conteúdo para a plataforma e para o público.